Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, aliás, a nossa primeira aula do curso de batismo. Deus abençoe você e parabéns pela decisão de descer as águas batismais, de ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Aliás, é sobre isso que vamos falar na primeira aula. Mas antes de eu entrar aqui, no nosso assunto, eu quero pedir você para deixar as suas dúvidas no comentário. Você pode sim mandar no meu WhatsApp, se você me conhece pessoalmente, alguma coisa assim. Mesmo que não, se você tiver alguma forma de contato, pode enviar sim. Só que se você deixar no comentário aqui, possivelmente eu vou fazer um vídeo tirando essa dúvida e aí você vai se beneficiar com essa dúvida de uma resposta talvez até mais clara, mais detalhada e quem sabe ajudar outras pessoas também, A sua dúvida pode ser a dúvida de outros, correto? Então vamos lá, gente. Se você tem a apostila, pode abri-la aí, por favor, no nosso primeiro capítulo. O primeiro capítulo da nossa aula vai falar a respeito da nova vida em Cristo, a nossa nova vida, o novo nascimento. Este é o nosso assunto da aula de hoje, tá certo? Vamos lá, o que é o novo nascimento? Gente, vamos apontar algumas informações aqui muito importantes para que você compreenda esse assunto, certo? Eu vou falar de questões bíblicas, do modo bíblico. Gente, para você que não tem a apostila, certo? Eu vou deixar disponibilizado aqui no link da descrição desse vídeo uma maneira de você entrar em contato conosco, certo? E você está pedindo essa apostila de alguma forma, para eu enviar ela para você por PDF, certo? Então, você faz essa solicitação. Por que é importante a apostila? Porque lá tem dezenas, certo, de referências bíblicas. E posso falar a verdade com você, tem mais de dezenas, tem centenas, certo, de referências bíblicas, se você contar toda a apostila, as 13 aulas. Então, cada frase aqui eu termino com uma referência bíblica na nossa apostila. Então, é isso que você vai fazer. Entre em contato conosco, é muito importante essa informação e é muito importante essa sua petição. Pastor Júlio, manda para mim essa apostila, você vai ler aquilo que eu estou lendo, você vai ver aquilo que eu estou comentando aqui e lá na frente versículos bíblicos. E aí o que você vai fazer? Eu te recomendo muito você fazer isso. Pega a sua Bíblia e confira, por favor, aquilo que eu estiver te dizendo. Vou dar essa dica logo aqui na introdução para que você faça isso e leve a sério esse estudo. Não assista como um vídeo qualquer da internet, que você caiu aqui num vídeo aleatório, alguém me enviou aí para eu assistir, para eu aprender. Faça isso que eu estou dizendo para você. Vá até a Bíblia e confira o que eu estou dizendo. Não acredite em mim, não. Apesar de que você vai observar, tudo que eu falar aqui é baseado na Bíblia. É baseado na Bíblia, tem bases bíblicas, correto? Mas não acredite apenas em mim, não acredite apenas no seu pastor, não sei se você é aqui da nossa igreja, não acredite apenas no seu pastor, não acredite numa pregação qualquer da internet, se ele não te informar que aquilo que ele está dizendo para você é bíblico. Vamos partir desse princípio? É importante para a gente iniciar bem a nossa aula, tá certo? Vamos lá na nossa introdução. Nosso primeiro capítulo ele vai começar com o primeiro tema chamado Nascer de Novo. Porque o assunto é o novo nascimento e vamos entender o que é nascer de novo. Nascer de novo significa mudar de vida, ser uma nova pessoa, deixando para trás as atitudes e feitos deste mundo e passar a agir de forma diferente, demonstrando um novo estilo de vida. É o que a Bíblia chama de regeneração. Atenção para essa palavra, pessoal. Se você tem a apostila, marca ela aí. Regeneração. Vamos a um texto bíblico. Tito 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Jesus nos salvou não porque nós fizemos uma obra de justiça, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é o que ele faz por nós. A doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento é isso. Jesus nos pegou lá do mundo, todos sujos, todo maltrapilho. O Salmo 40 diz que ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e aí ele nos lavou.
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É assim que diz o Salmo 40. Este texto aqui fala que ele nos salvou não por obra que praticamos, certo? Ele fez de você uma nova pessoa. Esta é a doutrina da regeneração. Seguindo adiante, temos alguns exemplos. Vamos lá. Jesus, pregando para Nicodemos, um grande religioso de sua época, ensinou sobre o novo nascimento, sem o qual ninguém pode ver o reino de Deus. Esse texto está lá em João, capítulo 3, versículos 3 ao 7. Aliás, todo o início ali do Evangelho de João 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos, se eu não me engano, até o versículo 17, tá bom, gente? E você dá uma olhadinha lá. A religiosidade de Nicodemos não fez nascer de novo. Somente quando este encontrou Jesus é que teve a sua vida mudada. Ele começou, a passar por um processo de transformação quando ele teve aquela conversa com Jesus. E a Bíblia mostra Nicodemos 3 vezes. A primeira vez que a Bíblia mostra Nicodemos é nessa conversa do capítulo 3. Em João capítulo 7, a referência está na apostila, gente, tá? Em João 7, a Bíblia fala de um outro encontro, de um momento em que Nicodemos tenta defender Jesus numa argumentação. E o terceiro momento em que a Bíblia fala de Nicodemos é quando Jesus morre e Nicodemos ajuda no enterro de Jesus, certo? O sepulcro era de José de Arimateia, mas Nicodemos foi ajudá-lo nessa situação. O texto é de João 19, versículos 38, 39 e 40. Você vai encontrar referência sobre a terceira vez que fala de Nicodemos. E a gente já observa que do primeiro encontro, que ele chegou lá querendo saber, de curioso, e na verdade ele queria mesmo, conhecer melhor Jesus, ele já partiu com esse interesse. Então, desse primeiro encontro ao último, que a Bíblia relata, esses 3, a gente vê progressivamente Nicodemos se aproximando de Jesus, correto? A religiosidade dele manteve ele numa vida comum, mas o encontro de Jesus fez ele diferente, é o que acontece conosco. Jacó, um outro exemplo aqui. Ele enganou o seu pai, Jacó enganou o seu irmão e Jacó encontrou com Deus. Nesse encontro com Deus, ele teve a vida dele mudada, ele teve o nome dele mudado, Jacó teve o seu caráter transformado por Deus, certo? É um outro exemplo. A Bíblia traz dezenas de exemplos disso. Aqui na apostila a gente tem alguns, tem 3, e fica estes citados para você. Não tem como a gente falar de todos, porque o assunto é muito vasto, mas ficam estes de exemplos aqui, tá certo? Um outro exemplo é o do apóstolo Paulo, certo? Ele recebeu uma grande mudança de vida. Ele é parecido com o caso de Nicodemos, Mas a Bíblia mostra uma mudança mais profunda no apóstolo. Ele que antes já conhecia o texto bíblico, não o Novo Testamento, obviamente, mas eu acho que para a primeira aula é importante eu falar isso, Porque muito provavelmente você está começando agora, então não ainda tem essas informações. Inclusive, este que eu estou dizendo, o apóstolo Paulo, ele é um dos escritores do Novo Testamento, de tão mudado que ele foi. Mas Paulo conhecia o Antigo. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Antigo e Novo Testamento. Paulo conhecia como ninguém, ele era doutor na lei do Antigo Testamento. Paulo conhecia a palavra, os escritos antes de Jesus, os escritos de Moisés, a lei, os profetas. Mas, no que dizia respeito a Cristo, ele perseguia os cristãos. Quando Jesus encontra com Paulo, ele mudou de vida totalmente. Ele que perseguia passou a ser perseguido, porque ele começou a seguir aquela doutrina, ele começou a seguir os ensinamentos dos apóstolos, discípulos de Jesus, aqueles 12 ali que inauguraram a igreja. E não só começou a seguir os ensinamentos dos apóstolos, como Paulo também contribuiu para o crescimento da igreja e escreveu, o que disse agora há pouco, escreveu partes do Novo Testamento. Aliás, a maioria dos escritos do Novo Testamento são de Paulo. Então, a mudança que acontece na vida de quem encontra Jesus, e vai acontecer, já tem acontecido, e cada vez mais na sua vida, para a glória de Deus. Tá bom, gente? Segunda parte, em Cristo somos nova criatura. Vamos lá. Você já entendeu que quem encontra com Jesus tem a vida transformada. Agora vamos ver outras referências disso. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É assim que a Bíblia ensina,
certo? A pessoa, quando ela aceita Jesus, recebe Cristo como seu Salvador, ela nasce de novo, ela não é mais a mesma. Agora em Cristo morremos para o mundo e nascemos para um novo viver em Deus. Colossenses capítulo 2 fala desse assunto, no capítulo 3 especialmente fala disso, nos versículos 1, 3 e 5, correto? Gálatas 2, versículos 19 e 20. A regeneração não é um processo feito pela própria pessoa, mas é Deus que realiza isso na vida dos seus filhos. Tito 3,5. O próprio Deus regenera, o próprio Deus transforma. Não há esforço da parte do homem em relação a isto. É claro que você, que eu, nós vamos fazer a nossa parte de servir a Deus, nós vamos fazer a nossa parte de ler a palavra, de buscar o conhecimento de Deus, nós vamos fazer a nossa parte de encontrar Jesus, né, de buscá-lo, e Ele vai fazer esse processo de transformação na nossa vida. Quando você perceber, você fala, cadê aquela pessoa de antes? Mudou, é diferente. É assim que acontece. Diferente do que algumas pessoas pensam, eu acredito que você já tem experiência em relação a isso, nós somos diferentes, não é porque a gente segue uma regra, não é porque a gente passa por um processo de querer ser obediente ao que o pastor diz, tá, a partir de hoje eu serei obediente a esta lei. Não é isso. O Espírito Santo vai nos transformando e vamos sendo regenerados, vamos sendo transformados, tá bom? Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia mostra claramente a mudança que acontece na vida de uma pessoa. Eu vou ler alguns trechos aqui, tá? Inclusive eles estão na apostila, mas se você não tem, abra a sua Bíblia, Efésios 2, versículos 1 ao 6. Ele lhes deu vida, né? Jesus nos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam em outro tempo, né? Os pecados andávamos em outra época, a gente andava atolado, vivíamos de acordo com o pecado, segundo as coisas deste mundo. E éramos, por natureza, filhos da ira. Como também os demais são, como as outras pessoas do mundo são filhos da ira, nós também éramos. É assim, né? É no passado que o apóstolo Paulo usa este verbo. Éramos filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só que maravilha, que graça, que favor que o Senhor nos deu. Nos transformou, nos mudou, nos regenerou e fomos agora uma nova criatura. Compete a mim e a você darmos vazão ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Compete a nós andarmos nessa trajetória. Ele já fez tudo por nós, tá bom? Terceiro ponto, vencendo antigos hábitos. Olha só isso aqui, é um processo, né? O processo de transformação feito por Deus na vida do homem, ele é completo, gerando neste uma nova realidade de vida. Os hábitos antigos fazem parte do passado. O jeito de pensar, agir, falar mudam completamente. Afinal, a transformação que Deus faz é completa. Então aqui eu elenco 3 mudanças que acontecem na sua vida, ou que já aconteceram, né? Ou que vão acontecer progressivamente, mas existem outras mudanças. O jeito de pensar, o jeito de agir e o jeito de falar. Porque você pensa, você fala, você age de uma forma antes de conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, você pensa de maneira diferente, você fala de maneira diferente, você age de maneira distinta. Você não pensa mais igual antes, né? Porque você pensa com a mente de Cristo, você pensa com a mente de Deus. Como Jesus faria nessa situação? O que será que eu devo fazer eu como um seguidor de Cristo, como um cristão? Como é que eu faço? O que eu vou responder? O que eu vou falar nessa circunstância, nessa situação? Então, isso aí vai acontecendo gradativamente. Eu não sou o mesmo de 5 anos atrás, eu não sou o mesmo de 10 anos atrás, eu não sou o mesmo de 20 anos atrás, mesmo sendo crente desde a minha infância. Eu já nasci, né, com os meus pais servindo ao Senhor, me ensinaram desde criança no caminho
de Deus, mas gradativamente, progressivamente eu vou mudando, eu vou sendo transformado por Deus, certo? Então é assim que a gente vai fazendo, sendo cada dia melhores, certo? O apóstolo Paulo, agora eu vou para Efésios 4, o apóstolo Paulo ele fala sobre despojar, tirar a vestimenta do velho homem e se vestir do novo. E lá neste texto, de Efésios 4, ele faz uma lista de coisas que a gente fazia antes e já não fazemos mais. Efésios 4, 22 ao 32, você dá uma olhada lá, vai comentar a respeito desse assunto, certo? Você fazia isso, agora não faz mais. Você mentia, você não mente mais, certo? E você agia de uma forma e a partir de hoje já não faz daquela maneira, porque você é mudado, você é transformado. Vale a pena conferir. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 4, e dê uma olhada lá nesse texto e veja o que o apóstolo Paulo diz que você fazia antes e não faz mais. Ou se você tem feito, você não fará mais, você vai ser uma pessoa diferente e uma pessoa mudada e transformada pelo Senhor. Amém? Para a próxima parte eu quero fazer uma analogia aqui com você. Imagine que uma pessoa mora numa casa de aluguel, ela tem o estilo dela, tem os móveis dela, ela tem todo o jeito dela conduzir aquela casa, certo? A casa é a mesma, mas uma pessoa sai dali, ela se muda, ela mora de aluguel, vai para uma outra residência e vem um outro inquilino e habita naquela casa. Volta ali depois. Você vai encontrar móveis diferentes, você vai encontrar um estilo de vida diferente, talvez cores diferentes na casa, talvez uma casa mais limpa, talvez até, quem sabe, uma casa mais suja, um perfil totalmente diferente, mesmo sendo a mesma casa. Isso aqui eu trouxe para ilustrar essa próxima etapa aqui do nosso ensinamento. A Bíblia vai dizer que Cristo vive em nós, certo? Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele usa essa expressão demonstrando a mudança que ocorre no cristão, que essa mudança vem do fato de Jesus morar nele. Logo entendemos que não andamos mais em nossos próprios desejos, mas na vontade de Deus. Ou seja, a casa não tem poder de influenciar em como o inquilino vai fazer ela ser, como ela estará, se ela estará com bom acabamento, Não sei se você tem experiência disso, já alugou uma casa, ou você tem uma casa alugada, um inquilino cuida da casa, o outro não cuida, E assim, sucessivamente. Assim também é quem mora em nós, alguém vai habitar em você, certo? O pecado vai habitar em você ou é Jesus que vai habitar em você? Quem é que vai morar no seu coração? Então é questão de você escolher quem vai habitar na sua vida. Quem vai conduzir as diretrizes dessa casa que você é? É Jesus? Então se for, amém. Se não for, precisa ser. Aliás, é por isso que você está buscando conhecimento aqui nesse curso, correto? Então, Jesus vai morar em você e a sua vida será diferente. Nós não vemos como uma obrigação servir a Jesus, mas fazemos isso voluntariamente, visto que agimos como Ele, somos dominados por Ele, então não encontramos dificuldades em servi-lo. Já se pegou já se pegou colocando dificuldades em servir ao Senhor? Já se tornou difícil, um fardo para você? Gente, tem que ir na igreja de noite, já vou ter que ir novamente, já passou a semana, domingo já chegou, não é possível. É um martírio para você servir Jesus? Então você não entregou a sua vida totalmente para Ele. Agora é um prazer, que é o que eu imagino, É um prazer para você, estarei indo lá ouvindo a palavra, graças a Deus chegou o domingo, que bom servir, que bom fazer isso, que maravilhoso é contribuir de alguma forma para o crescimento do reino de Deus. Se existe esse prazer, essa satisfação em você, é porque Jesus mora em você. Te dei uma boa notícia? Pois é, graças a Deus então. Jesus habita em você. E outra coisa, o Espírito Santo, essa nossa próxima parte aqui, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Quando Jesus anunciou a sua partida ao céu, porque ele ficou 3 anos e meio aqui com os discípulos, antes dele subir, ele anunciou, ele prometeu que viria o Consolador. É assim que ele disse, o Consolador. É o Espírito Santo para ajudar o crente. João capítulo 14 fala deste assunto.
A pessoa, quando assume a vida cristã, ela recebe o Espírito Santo, que a auxilia nos momentos difíceis da caminhada, mostrando como seguir o Pai e fortalecendo na fé. É o Espírito Santo que faz isso, tá? Ele que confirma no nosso coração, ele que confirma com o nosso estilo de vida que nós somos filhos de Deus. Você será acompanhado por ele, o Espírito Santo vai morar em você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia fala sobre isso. Gente, por favor, leiam as referências, não fica só no vídeo não, tá? Não aceite só a minha opinião, não concorde apenas com o que eu estou falando. Quem pode mudar a sua vida não são as minhas palavras, é a Bíblia Sagrada. Há neste texto aqui sagrado, há neste livro santo, um poder de mudar a sua vida. Acredite no que eu estou falando, vai por mim, vai por mim. Então abra aí 1 Coríntios 6, 19, não fique somente no que eu estou dizendo, abra o texto e leia. O Espírito Santo vai morar em você. É isso que a Bíblia nos diz, tá? É Ele que nos momentos de dificuldade conforta e ajuda o cristão na sua caminhada cristã, tá certo? Na sua vida cristã, nos seus hábitos do dia a dia. É o Espírito Santo que vai morar em você e vai seguir, e vai te ajudar a você seguir nessa caminhada, tá bom? Muito bem, já que você vai mudar de vida, o seu estilo de vida vai ser diferente. Então você terá novos hábitos. Eu quero indicar aqui para você, ou melhor, quero te mostrar, né? 4 coisas que vão mudar na sua vida a partir do momento que você seguir a Cristo como seu Salvador, certo? Primeiro hábito que vai transformar, que vai mudar na sua vida. Precisa mudar, você precisa implantar estes hábitos no seu cotidiano. A leitura bíblica. Eu já estou pedindo para você fazer isso. Mas não é só no momento que você estiver estudando alguma coisa. Não é só no momento em que você estiver na igreja, por exemplo. Vou ler a Bíblia na igreja. Não, você tem que ler a Bíblia todo dia. Isso tem que ser hábito da sua vida, correto? Segunda coisa que você vai fazer, você vai vigiar. Você vai tomar cuidado, porque ao seu redor, tá, há o inimigo. A Bíblia diz, vigiai, porque Satanás, ele brama como leão, ele ruge como leão, buscando alguém a quem possa tragar. Então você vai imaginar essa cena, o diabo, o apóstolo Pedro que disse sobre isso, tá? 1 Pedro, temos aqui na apostila referências do capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 8, confira aí, por favor. O apóstolo Pedro, ele fala, ele está como um leão, rugindo, buscando alguém a quem possa tragar. Então você vai imaginar esta cena, o tempo todo o diabo vai querer subverter a sua vida, ele vai querer tragar você. Então você vai tomar cuidado para isso, para você não ser presa de Satanás. O tempo todo, né? O pecado se oferecendo a você. O tempo todo, o diabo querendo tirar você da trajetória. Você precisa vigiar nesse sentido. E aliás, Jesus sempre que falava com os seus discípulos, e aqui, gente, há quase uma dezena de versículos, Jesus mandando os discípulos vigiar, certo? Referências em Mateus, em Lucas, em Atos, Coríntios, de Pedro, tá? Mas Jesus falando é Mateus, Marcos e Lucas. Confira aí, por favor, de acordo com os textos que estão aí na sua apostila. Pare o vídeo e olhe os versículos. Muito bem? Então vamos lá. Nestes versículos, você vai observar Jesus falando vigiai e orai, em muitos desses textos. Primeiro vigiai e depois orai. É assim que a Bíblia nos orienta. Então, ou seja, não adianta você orar, se você se você só ora e não vigia. Deus pode fazer tudo por você e Ele quer te servir, apesar de que a gente é que tem que servir a Deus. Mas em certos aspectos, como Jesus fez, Jesus veio a este mundo, nos serviu, né? Trazendo a salvação, nos ofereceu, Ele morreu por nossos pecados, enfim, Ele fez a grande obra que Ele tinha que ter feito. E agora é você que vai servi-lo. Mas Jesus já fez tudo por você. Não adianta agora você sentar na sua cadeira confortável, no seu sofá, ou aonde você estiver, fazer a sua oração. Senhor, faça tudo por mim. Não, você tem que fazer a sua parte. Vigie, tome cuidado. Tá? É um hábito que você tem que aprender a tomar. Muitas vezes Satanás vai usar colegas de trabalho, muitas vezes o diabo ele vai usar pessoas do seu próprio convívio ou desconhecidos, não importa, não vou ficar aqui
dizendo para você quem o diabo vai usar. Não, não compete a mim fazer isso. Você vai vigiar. Sabe uma pessoa que trabalha, um policial, né, que trabalha com segurança pública, né, um funcionário no supermercado que vigia porque a qualquer momento pode vir alguém e subverter alguma mercadoria e assim por diante? Então você vai trabalhar da mesma forma. Você vai vigiar porque pode acontecer uma cilada de Satanás contra a sua vida. Amém? Terceiro hábito que você vai praticar. O primeiro, né, a estudar a Bíblia, ler a palavra, estudar a Bíblia. Segundo, você vai vigiar. E terceiro, você vai orar. Jesus falava, vigiai e orai. Então você vai estar orando. Você precisa criar um hábito de oração, uma vida de oração. A palavra do Senhor nos adverte. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Não pare a oração. Então você precisa viver em contato com Deus o tempo todo. Oração para mim, pastor, é ir lá na igreja, ficar de olho fechado enquanto o pastor ora. Não, oração não é isso, eu espero que você saiba, tá? Orar é ter contato com Deus. Acredito que você já faça isso, meus parabéns, e continue fazendo. E não é na igreja, e não é na manhã, é o tempo todo em contato com Deus, o tempo todo você tendo acesso a Deus, porque senão você vai ser um pedinte. Já foram bater na sua porta para pedir alguma coisa? Ô moça, ô moço, dá um prato de comida, você pode ajudar nisso? Já foram na porta da sua casa? Pois é. Você vai fazer isso com Deus quando precisar? Ô Deus, estou precisando de uma forcinha aí. Não, isso quem faz é o ímpio. Isso é quem faz quem não conhece a Deus. Você é diferente. Nós oramos sem cessar, ou seja, nós temos contato com Deus o tempo todo. É através da oração, né, que o crente mantém esse contato. Eu estou lendo aqui, né, mas já comentei. Enquanto muitos buscam a deuses que nada podem fazer, você tem o privilégio de servir a um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Este texto que eu pus aí na apostila, de Isaías 64, versículo 4, nos mostra, né? Eu falei de Deus nos servir, né? E ele trabalha por você, por aquele que nele espera. Deus não é seu empregado, eu quero deixar isso aqui claro. E eu espero que você saiba disso sem eu ter que explicar, né? Deus não é seu empregado, Deus não é meu empregado. Como um pai não é empregado do filho, de forma nenhuma. Mas ele trabalha por quem nele espera, tá? Ele te ajuda, ele te abençoa, ele está, né, com as suas mãos estendidas para te ajudar. A Bíblia fala disso o tempo todo. Mas não busque a Deus só quando você precisar de alguma coisa, correto? Relacione-se com Deus. Também tem outros textos aqui para você dar uma olhada, ver aí sua apostila, tem muitas referências bíblicas para você conferir. E também não é questão de conferir, né? Mas confira também, por favor, mas é para você crescer no seu conhecimento sobre Deus. O quarto hábito é o jejum. Jejum significa abstinência de alimentos, né? Biblicamente falando, é o sacrifício que nós fazemos a Deus buscando dele um favor. É assim que a Bíblia fala, né? Favor e comunhão. Entendemos ser o jejum um complemento à oração do crente. O jejum foi ensinado por Jesus, temos aí alguns textos sobre esse assunto, praticado muitas vezes no Novo Testamento. Eu coloquei aqui Novo Testamento, é porque no Antigo eles tinham o hábito mesmo de jejuar, a Bíblia fala isso várias vezes, mas não era só lá que era feito, não eram os judeus apenas que jejuavam. Certo? No Novo Testamento a gente vê essa prática. E eu coloquei essa ênfase no Novo Testamento e não assim na Bíblia, é porque há muitos cristãos hoje que dizem que o Antigo Testamento só que fala de jejum e que jejum era um hábito dos judeus e ficou para eles lá que os cristãos não precisam fazer isso, certo? Por isso que eu estou colocando essa ênfase aqui. Aliás, não tem nenhuma ênfase, é só a frase mesmo, né? Muitas vezes praticado no Novo Testamento, né? Mas eu quero dar essa explicação aqui para você, que é devido a essa situação. Tá? Algumas pessoas vão achar, talvez você possa encontrar na sua caminhada cristã alguém que diga isso. Ah, jejum é no Antigo Testamento. Então você já está preparado para compreender este ponto. No Novo Testamento, quando você lembrar disso, volta na sua apostila e procure os versículos, mas já leia-os de uma vez, correto? Então, no Novo Testamento também há a prática do jejum. Nós que queremos seguir o exemplo de Jesus, devemos também jejuar,
pois é outra maneira de nos aproximarmos do Senhor. Tá bom, gente? E a gente vai ficando por aqui, mas não sem antes de eu chegar a uma conclusão com você, que a partir de agora você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa mudada. Você não é mais aquele antigo José, como é que você chama? Maria, Antônio, né? Você chama Renato, Renata, você já não é mais aquele antigo Renato, antiga. O seu nome pode ser até mudado, né? Você tinha um apelido que era um apelido que fazia referência a uma vida antiga. Posso te dar uma dica? Inclusive eu já vi até pessoas fazendo isso, né? Não é que você tem que fazer isso, é só uma dica mesmo. Não aceita as pessoas te chamarem por esse apelido, não. Não, agora meu nome é fulano de tal, né? Inclusive, sobre um novo nome, nós receberemos um novo nome, a Bíblia fala, quando nós estivermos lá no céu. Jesus vai nos mudar por mais completo ainda quando estivermos lá. Até o seu nome será mudado, tá? Então, gente, que Deus abençoe você nessa caminhada. Essa é a primeira aula. Não faça só essa, não. Vá adiante, certo? Faça a segunda, a terceira, até a 13ª aula. Tenho certeza que todas elas serão muito edificantes para você, tá bom? Na apostila, pessoal, temos uma avaliação, certo? Se você tem a apostila, faça essa avaliação. Mas lembrando que você que faz o curso online, e é aqui do Ministério Rochedo, essa observação é para você. Eu tenho algumas perguntinhas no final sobre as nossas aulas, umas perguntas diferentes das perguntas da apostila. Eu quero saber se você fez de fato esse curso. Então, você vai responder esse questionário no final do nosso curso, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço. Deus abençoe a cada um. Até a próxima aula.